mais sobre o assunto. Então, vamos para o nosso assunto de hoje, resistência antimicrobiana. Começando pela definição de resistência. Então, disse que uma bactéria é resistente a um determinado antimicrobiano quando o germe é capaz de crescer in vitro na presença da concentração inibitória mínima que essa droga atinge no sangue. Então, uma definição já, com certeza vocês já viram, antes de a gente começar, então, a nossa aula. A resistência bacteriana, ela pode acontecer de duas formas. A primeira forma é a natural ou intrínseca. É aquele perfil de resistência que é comum do micro-organismo, que já nasce com ele. Que quando eu isolo no laboratório uma espécie bacteriana, eu já sei que as bactérias daquela espécie têm um determinado perfil de resistência. Então, é uma característica primitiva do micro-organismo. Resulta sempre de genes que estão nos cromossomos, e que vão codificar uma estrutura, um mecanismo que impede o antibiótico de agir, por exemplo, uma parede celular mais espessa. Das micobactérias, a estrutura da parede celular das micobactérias impedem que a grande maioria dos antimicrobianos sejam eficazes. Ou a ausência do sítio de ação da droga. As bactérias que não têm aquele determinado sítio de ação, por exemplo, o micoplasma não tem parede celular, os antimicrobianos de parede vão ser ineficazes contra micoplasma. Outro tipo de resistência é a resistência adquirida. A resistência adquirida preocupa mais no laboratório e também os clínicos. Por quê? Porque ela muda, ela muda de ano para ano, ela muda de instituição para instituição, ela muda dentro da mesma, no perfil bacteriano. Muda o perfil de resistência, ela muda bastante na resistência adquirida. E como que a bactéria adquire esse mecanismo? Ela pode adquirir um gene que está no cromossomo ou um gene que está em plasmídio, que seria o mecanismo mais comum. E ela vai surgir, então, em uma bactéria que primitivamente é sensível ao antimicrobiano, mas que vai sofrer modificações na estrutura ou no funcionamento da célula e que vai bloquear a ação dos antimicrobianos. Então, é uma mudança na bactéria que era sensível e passa a ser resistente. Então, como surge essa resistência? Ela pode surgir por mutação ou por recombinação. São os dois mecanismos que fazem com que surja uma resistência. A mutação é uma mudança hereditária no genoma de um organismo, que vai ter origem ou um erro de replicação, que ocorre a cada 10 a 7 ou 10 elevado a 11 pares de base que estão adicionados durante a replicação do DNA, vai sofrer uma mutação. Se essa mutação acontecer exatamente numa proteína, que é o sítio de ação de uma droga, a bactéria pode passar a ser resistente àquele antimicrobiano. Também pode acontecer devido à presença de substâncias químicas que são mutagênicas e vão induzir a mutação na bactéria. E, novamente, se acontecer numa proteína, numa estrutura que é o sítio de ação do antimicrobiano, ela pode passar a ser resistente. E ainda radiações ionizadas ou não ionizadas também podem levar a uma mutação. A recombinação, depois que surgiu então a mutação, a bactéria percebeu que aquela alteração no genoma dela tornou ela resistente ao antimicrobiano, então fez com que isso fosse favorável para a sobrevivência da bactéria, ela pode transferir esse gene para outras bactérias. Essa transferência é chamada então de recombinação, é a troca de material genético entre as bactérias, que pode acontecer por transformação, que é quando uma bactéria morre e o DNA dela fica dissolvido no meio. Algumas bactérias são capazes de capturar esse DNA que está aqui no meio e inserir no seu genoma, seja no cromossomo ou em plasmídio. Outro mecanismo é a transdução, que é quando um vírus bacteriófago infecta uma bactéria, a gente sabe que os vírus usam o metabolismo celular para se multiplicar, e quando
ele sai para infectar uma nova bactéria, junto com o DNA dele, ele pode levar um pedacinho do DNA bacteriano. Né? Se aqui nesse pedacinho tiver um gene de resistência, a segunda bactéria infectada também vai se tornar resistente. Esses dois mecanismos, transformação e a transdução, são mais comuns em gram-positivos. Né? A conjugação, que é a transferência de plasmídio, é mais comum em gram-negativos e é o mecanismo mais eficiente de transferência de genes de resistência. Então, na conjugação, eu tenho a transferência do plasmídio, que é o DNA extracromossomal, de uma bactéria para outra, através, né, das fibras ou pelos sexuais. E esse mecanismo aqui, então, ele é muito eficiente. As bactérias conseguem, no mesmo plasmídio, acumular genes de resistência. Então, quando ela transfere o plasmídio, em geral, ela não transfere resistência a um único antimicrobiano. Ela transfere resistência a vários. Né? E aí eu tenho aquelas bactérias, né, chamadas multiresistentes ou pan-resistentes. Para vocês terem uma ideia da eficiência, como a conjugação é mais eficiente, né, a transformação e a transdução, em geral, acontecem entre bactérias da mesma espécie. Né? Já a conjugação, a troca de plasmídio, pode acontecer entre bactérias de espécie e até de gênero diferente. Até entre bactérias, né, totalmente diferentes, como enterobactérias e pseudomonas, que é não fermentador, pode haver troca de material genético. Então, o que significa? Que quando eu tenho um mecanismo de resistência, um gene de resistência, e ele está no plasmídio, né, a preocupação do aumento da resistência, da transmissão dessa resistência é muito maior, porque além de eu ter a transmissão, a disseminação do germe resistente, eu posso ter a disseminação desse plasmídio de resistência. Né? Então, posso começar com uma Klebsiella, uma Klebsiella, por exemplo, produtora de carbapenemase, e logo eu começo a ter no mesmo hospital Enterobacter, produtor de carbapenemase, Pseudomonas, Cerradas, Escherichia coli, Proteus e Morganella, devido a esse ciclo de transmissão. Além disso, eu tenho atuando no processo de aumento da resistência, né, a pressão seletiva, onde que atuam os antimicrobianos, né, quando a gente fala, tem que usar com cuidado os antimicrobianos para não aumentar a resistência. Então, dentro de uma população, eu sempre vou ter vários níveis de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, aqui nessa figura, considerando do mais claro um baixo nível de resistência, até o mais escuro um alto nível de resistência. O que o antimicrobiano faz, principalmente quando ele está naquela concentração menor do que a que realmente elimina o micro-organismo, ele vai eliminar somente o com nível de resistência baixo, vai selecionar os com nível de resistência alto, e essas resistentes vão ficar com todo o espaço, toda a comida, todo o oxigênio só para elas, né, vão se multiplicar e no final eu vou ter uma população, então, resistente aos antimicrobianos. Outra classificação para a resistência, né, antes da gente entrar nas bactérias resistentes de fato, é a resistência induzível e constitutiva. Eu chamo de resistência constitutiva aquela resistência que está presente, né, que o micro-organismo expressa, independente da presença da droga. E de induzível, aquela que ele só expressa na presença da droga. Qual que é a consequência disso? Né? Na resistência constitutiva, eu isolei o micro-organismo, vou fazer o teste de sensibilidade no laboratório e já vou perceber que se trata de um micro-organismo resistente. Já na induzível, eu posso ter um micro-organismo que no primeiro antibiograma ele é sensível, ele apresenta sensibilidade ao antimicrobiano. Então, o clínico inicia o tratamento e não responde, né? Não é eficaz. Ele pede uma nova cultura, eu isolo o mesmo micro-organismo, só que dessa vez ele está resistente aos antimicrobianos. O que aconteceu? A primeira impressão, a primeira coisa que vocês vão pensar é que o laboratório errou o primeiro antibiograma, né? Que tinha alguma coisa errada. Na verdade, algumas bactérias têm, né, essa resistência induzível, ou porque os genes de resistência estão reprimidos, ou porque eles são pouco expressos, que é o que a gente chama de heterorresistência, né? Numa mesma população eu vou ter
como aquela figura que eu mostrei, vou ter vários níveis de expressão da resistência e quando eu começo o tratamento eu elimino os mais sensíveis e os mais resistentes se multiplicam. Então, por esses dois mecanismos. Os mecanismos de resistência, né, como um resumo, como que a bactéria fica resistente? Como que eu posso classificar esses mecanismos? Eu tenho alguns mais comuns. A alteração da permeabilidade, né, é um mecanismo importante. Eu tenho uma bactéria que ela é permeável, antimicrobiano, ele entra por uma porina, por algum poro de membrana e de repente ela para de expressar esse poro, né, e então passa a ser impermeável. O antimicrobiano não entra na célula, a bactéria passa a ser resistente. Ou ainda algumas bactérias na presença, no caso do estafilococcus, na presença de vancomicina, que pode fazer um espessamento da parede celular. Fazendo esse espessamento também dificulta a entrada do antimicrobiano e a bactéria passa a ser resistente. Um outro mecanismo, né, é o mecanismo enzimático. É quando eu tenho degradação do antibiótico. Aqui eu tenho enzimas que são modificadoras ou inativadoras descritas para todas as classes de antimicrobianos. Né? Para os beta-lactâmicos eu tenho as beta-lactamases, que são as mais estudadas, mas eu também tenho as enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, tenho as transacetilases que modificam o cloranfenicol e assim por diante. Tá? Para todos os antimicrobianos eu tenho pelo menos uma enzima inativadora descrita que pode ser expressa pelas bactérias. Um outro mecanismo são as bombas de efluxo. Né? A bomba de efluxo ela é um mecanismo bacteriano de eliminar substâncias tóxicas. Né? É o sistema de excreção da bactéria. Algumas bactérias conseguem modificar essa bomba de fluxo para extruir, para jogar para fora os antimicrobianos. Né? Então, a concentração de droga dentro da bactéria fica baixa, fica insuficiente. Então, muitas vezes ela tem junto a alteração da permeabilidade com a bomba de efluxo, né? Ou até bomba de efluxo junto com o mecanismo enzimático. Então, a redução da concentração da droga e mais uma enzima ativadora vai fazer com que ela tenha altos níveis de resistência. E ainda, o quarto mecanismo, que também é comum, é a alteração do sítio de ação. Né? Então, eu tenho, por exemplo, o beta-lactano coage nas PBPs, eu tenho uma modificação de PBP de forma que ela continue tendo atividade normal na célula, mas não se ligue mais aos beta-lactâmicos. Né? Ou uma modificação no ribossomo, que faz com que ele continue sintetizando proteína, mas não se ligue mais aos aminoglicosídeos ou eritromicina, qualquer antimicrobiano que se ligue normalmente naquele sítio. Né? Então, eu vou ter uma alteração do sítio que diminui a afinidade pelo antimicrobiano. Aqui só um exemplo das principais drogas, né? Um quadro bem geral, as principais classes de antimicrobianos, algumas drogas que representam essa classe, o alvo na célula bacteriana e os mecanismos de resistência. Então, para os beta-lactâmicos, por exemplo, eu posso ter beta-lactamase, é o mais comum em gram-negativo, posso ter alteração de PPP, que é mais comum em gram-positivo. Para os glicopeptídeos, eu tenho alteração de precursores da parede celular, que é onde eles agem, então alteração do alvo. Para os ribossomos, posso ter os aminoglicosídeos, né, que agem nos ribossomos, posso tanto ter enzimas modificadoras dos aminoglicosídeos, quanto alteração dos ribossomos, quanto redução da permeabilidade. Né, para os macrolídeos, alteração dos ribossomos, que também é o sítio de ação, ou efluxo. Para as lincosaminas, alteração do ribossomo ou efluxo também. Né, então, a maioria, para todos eles, eu tenho descrito, né, os mecanismos que eu disse. Alteração do alvo, modificação enzimática ou alteração de permeabilidade, bomba de efluxo. Agora, né, entrando na parte mais interessante, que é os principais micro-organismos multiresistentes. Então, tem uma visão geral, como surge a resistência, os principais mecanismos, e agora, para cada um daqueles micro-organismos mais comuns, né, a gente vai falar quais os principais desses mecanismos que estão envolvidos. Então, para o Staphylococcus aureus, né, para o Staphylococcus, eu vou ter principalmente... O principal, né, é o chamado MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, em 1960,
foi lançada, vou voltar um pouco. Em 1960 foi lançada a meticilina e em 1961 já foi descrito o primeiro Staphylococcus aureus resistente. Né? Isso porque, com o uso da penicilina, todo mundo achou que todos os nossos problemas estavam resolvidos com a infecção, né? Até que descobriram as beta-lactamases. Daí pensaram, né, mas a gente é mais esperto do que as bactérias, a gente vai fazer uma penicilina que não é inativada pela beta-lactamase. Né? Então, foi a meticilina, a oxacilina, são da mesma classe, mas logo apareceu um outro mecanismo de resistência, que nesse caso é uma PPP mutada, né, uma PPP alterada, que ela continua sintetizando parede celular, mas não se liga ao beta-lactâmico. Essa PPP ela é codificada pelo gene MEC-A, então por isso que muitas vezes quando vocês forem ler artigos sobre MRSA, vocês sempre vão ler pesquisa de gene MEC-A, né, porque é o gene que codifica para essa proteína. E uma característica interessante desse Staphylococcus é que ele é resistente a todos os beta-lactâmicos, porque essa, como é a alteração no alvo, nem a penicilina, nem a meticilina e nenhum outro antimicrobiano vai se ligar. Por que isso é importante? Por que eu gosto de frisar isso? Lá no laboratório, o que acontece é que se eu testar vários beta-lactâmicos, né, muitos deles vão aparecer sensíveis no antibiograma. Então, eu sempre testo no laboratório a cefoxetina, que é o beta-lactâmico mais indutor de resistência. Só que, quando eu vou liberar o resultado, eu tenho que lembrar que se a cefoxetina for resistente, eu tenho que liberar resistente para todos os beta-lactâmicos. Né? Porque se esse laudo, né, for parar na mão de um clínico que não sabe disso, ele vai usar, pode usar um carbapenene com outro beta-lactâmico no tratamento. Né? E se cair na mão de vocês, que agora fizeram um curso, né, ou então de um clínico que conhece microbiologista, ele não vai mais acreditar no laboratório. Né? Então, isso eu sempre friso para o pessoal lá que faz estágio, que faz residência, para os meus alunos, que a gente tem que lembrar que não é por acaso que a gente testa a cefoxetina. A cefoxetina nem é usada, a gente testa ela porque ela que aparece resistente no antibiograma, mas no meu resultado tem que ser resistente a todos os beta-lactâmicos. E outra característica é que ele é multiresistente. Isso porque o gene MEC-A ele está numa chamada ilha de resistência, né, num gene grande, onde eu tenho genes de resistência a vários antimicrobianos também. Né? Então, no ambiente hospitalar, né, eu tenho exceção dos MRSA comunitários, que em geral não tem esse perfil, mas no ambiente hospitalar, quando eu isolo o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ele também é resistente à maioria dos outros antimicrobianos usados no tratamento. Aqui, só para ilustrar melhor o mecanismo de resistência, eu tenho um Staphylococcus, né, e aqui eu tenho uma PPP normal e aqui eu tenho uma PPP mutante. O Staphylococcus que tem o gene MEC-A, ele vai expressar, além da PPP normal, essa PPP mutante. A oxacilina ou a meticilina vai se ligar na PPP normal, mas ela não tem afinidade pela PPP mutante. E essa PPP vai continuar fazendo síntese de parede celular, continuar fazendo as funções normais, então a bactéria não vai ser inibida. Né? Por mais que algumas PPPs estejam ligadas, essa daqui vai ser suficiente para completar a função das PPPs e a bactéria não vai ser inativada pelo beta-lactâmico. E o Staphylococcus aureus intermediário ao glicoreptídeo. Então, é o intermediário à vancomicina ou intermediário aos glicopeptídeos, né, que eu chamo de VISA ou GISA. Ele apresenta uma concentração inibitória mínima de 8 a 16 para vancomicina ou 16 para teico. A primeira descrição aconteceu em 1996 e todos os relatos até hoje estão relacionados ao contato do micro-organismo com vancomicina, né, e o mecanismo de espessamento da parede celular. Essa relação já está comprovada que é porque ele apresenta aquele perfil de heterorresistência. O que significa isso? Numa mesma população, eu vou ter bactérias sensíveis, né, e bactérias com baixos níveis de resistência, por isso que eu chamo de intermediário.
Então, só que a colônia bacteriana lá no laboratório, ela também é diferente, ela cresce mais devagar. Então, muitas vezes no antibiograma, eu não consigo observar essas heterocolônias, essa população menor que é resistente. Com o tratamento, né, eu tenho então a seleção dessa população mais resistente, né, que tem espessamento de parede celular, e vou ter então a infecção, né, vou ter uma população nova que vai apresentar esse perfil de resistência, né, resistência intermediária à vancomicina. Aqui é uma foto, uma microscopia eletrônica, né, onde eu consigo observar a parede celular dos estafilococos, né, um trabalho da doutora Ana Gales, da Escola Paulista de Medicina, onde eles conseguiram mostrar então o mecanismo, mostrar esse espessamento da parede celular como causa da resistência intermediária à vancomicina. Aqui só para mostrar, então, o que acontece, né, o chamado heterovisa. Eu tenho isso daqui na minha cultura. Ó, eu tenho aqui uma placa de agar-sangue. Tanto essa colônia quanto essa são colônias de Staphylococcus aureus. Quando eu vou fazer a identificação e eu percebo que essas duas são Staphylococcus aureus, eu posso ou escolher uma delas só para fazer o antibiograma, né, ou quando eu faço o antibiograma, mesmo que eu misture as duas, na placa, essa colônia aqui menorzinha, ela pode crescer de uma forma mais lenta, colônia mais pontiforme, eu posso não verificar. Então eu vou ter um antibiograma que primeiramente é sensível in vitro, né, e que depois, se eu repetir o exame daqui a uns dias, vai dar resistente. Então, qual o cuidado que a gente tem que ter, né, no laboratório? Eu não sei quantos aqui são do laboratório, penso só os residentes, né, mas bom, também para vocês saberem qual o cuidado que a gente toma lá. Sempre quando eu observo que eu tenho subpopulações, eu tenho que testar separadamente. Tá? Eu tenho que realizar, não posso pensar em economizar aqui, porque eu posso liberar um falso sensível. Então essas cepas, elas têm, como eu falei, sensibilidade heterogênea, podem apresentar primeiramente uma concentração inibitória mínima menor que 4, mas com subpopulações, né, com 4 a 8 microgramas por ml de concentração inibitória mínima. São consideradas, então, essas heterovisas, né, as precursoras dos Staphylococcus aureus intermediários à vancomicina. E o Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, né, ou resistente aos glicopeptídeos. Por incrível que pareça, o mecanismo não é um espessamento maior da parede, é um mecanismo totalmente diferente. Na primeira descrição, que foi em 2001, né, acreditava-se que o Visa fosse o precursor desse VRSA, né, que tivesse sido, então, um aumento ainda da parede, uma evolução daquela resistência. Mas o mecanismo é totalmente diferente. Então, o MIC aqui, a concentração inibitória mínima, vai ser maior que 32, né, lembrando que lá era de 4 até 16. E o mecanismo é o chamado gene VAN-A, que é o mesmo gene que causa resistência à vancomicina em enterococos fecais. Né? Então, foi um presente aqui do enterococo para os Staphylococcus, que passou a ser resistente também à vancomicina. Então, o que esse gene faz? Ele faz alteração dos precursores da parede celular, né, que são os precursores em que a vancomicina atua. Então, a vancomicina, no estafilococo suscetível, eu tenho como se fossem os blocos que a bactéria utiliza para sintetizar a parede celular. Né? São os blocos onde eu tenho para formar os peptídeo-glicanos, né? Os blocos com açúcar e peptídeo. E esses fragmentos, esses blocos que a bactéria vai usar para sintetizar a parede celular, a porção final de peptídeo dela são 2 resíduos de alanina. E é exatamente aqui que a vancomicina se liga. Ela se liga nessas subunidades usadas pela bactéria para sintetizar a parede celular, e depois que ela se liga, a bactéria não consegue mais continuar a síntese, né? Ela inativa essas subunidades. E a bactéria morre. No estafilococo resistente a vanco, a bactéria muda esse precursor. Ela muda, em vez de eu ter 2 resíduos de alanina, eu posso ter um de alanina e um de lactato,
ou só alanina, serina, ela muda de forma que a vancomicina não consegue mais se ligar nesse precursor, mas esse precursor continua sendo eficiente para a síntese de parede celular, né? Então é um mecanismo de escape do antibiótico e ela consegue sobreviver. Falando então, passando do Staphylococcus, né, para o outro gram-positivo, que também é importante em infecções hospitalares, os enterococos. No enterococo, o mecanismo mais importante também é a resistência a glicopeptídeo e o que acontece é exatamente o que eu expliquei para o Staphylococcus aureus. Eu tenho uma alteração do alvo, que são os precursores da parede celular. Eu chamo de VRE, né, o enterococo resistente à vancomicina. A primeira descrição aconteceu em 1986 e o mecanismo é a alteração dos precursores. Mas no enterococo, além do gene VAN-A, eu posso encontrar ainda gene VAN-B, VAN-C, VAN-D e VAN-E. A principal modificação que eu vou ter em cada um desses genes, né, não dá para entrar em detalhes, mas é a modificação que ele vai fazer. Se é de alanina para lactato, de alanina para serina, se deixa uma alanina só, e isso vai ter algumas consequências na concentração inibitória mínima. Né? O gene VAN-A e VAN-B vão levar o enterococo a concentrações inibitórias mínimas maiores do que o VAN-C e o VAN-D. Né? E o VAN-C é o único que é intrínseco de algumas espécies, né? Como o Enterococcus gallinarum e o Casselliflavus. Né? E os outros são mediados por plasmídios, podem ser transferíveis, mas essa é a modificação principal. Tá? É o tipo de aminoácido que ele muda e a concentração inibitória mínima. Repetindo, né, para o enterococo, ele vai mudar o resíduo alanina-alanina, alanil-alanina, tá? Alanil-lactato ou alanil-serina. Isso vai fazer com que a vancomicina tenha uma afinidade reduzida e a síntese celular aconteça normalmente em uma bactéria resistente. Entrando nos bacilos gram-negativos, aqui a coisa complica um pouquinho, né? Para o Staphylococcus resistente à ampicilina eu tenho um mecanismo, resistente a glicopeptídeo outro, para o enterococo também. Nos gram-negativos eu posso ter aquela gama toda de mecanismos que eu mostrei para vocês naquele slide, todos juntos, né? Para o mesmo antimicrobiano ou para antimicrobianos diferentes. Né? Então, complica um pouquinho mais. Para os beta-lactâmicos, né, que é a classe de antimicrobianos mais utilizada, eu tenho como mecanismo mais importante a produção de beta-lactamase. Esse mecanismo, ele tanto é mais importante que é o mecanismo mais estudado. Se você for fazer uma pesquisa, um levantamento no PubMed, por exemplo, em qualquer site de busca, você vai ver que o número de artigos publicados sobre beta-lactamase em gram-negativos é imenso. A gente tem já mais de 1000 beta-lactamases descritos com sequência e potencial de hidrólise bem estudados. Então, é um mecanismo, sem dúvida, mais estudado, por isso é o mais complicado da gente entender, porque ele já foi tão descrito que eu tenho uma variedade muito grande e cada uma delas vai ter um perfil diferente, vai acontecer em micro-organismos diferentes. Qual que é a preocupação quando eu falo de beta-lactamase? Por que também elas são tão estudadas? Por que a gente fala tanto em beta-lactamase, né, no laboratório e estuda tanto beta-lactamase? Porque, em geral, a resistência promovida por essas beta-lactamases não é observada no antibiograma. Eu tenho isso para enterococo, tenho para hemófilos, tenho para várias bactérias e tenho aqui para os nossos principais patógenos hospitalares também. Para as enterobactérias, pseudomonas, acinetobacter. Nem sempre a resistência é expressa no antibiograma. Então, eu sempre tenho que introduzir testes adicionais. E uma outra característica dela, que faz também com que seja tão preocupante, é que ela sempre está em plasmídio, e esses plasmídios, como a gente viu, eles são facilmente transferíveis entre gêneros bacterianos diferentes. Né? Então, se dissemina muito rápido no ambiente hospitalar. E, além disso, esses plasmídios sempre têm genes de resistência a outros antimicrobianos. Além da beta-lactamase, sempre vou ter um gene de resistência a aminoglicosídeo, um gene de resistência a quinolona. Então, são sempre micro-organismos que são
multiresistentes. Aqui é só, ficou pequenininho, mas também o objetivo nem é explicar tudo isso. É só para vocês, ainda bem, né? É só para vocês terem uma ideia. As beta-lactamases, elas já foram tão bem estudadas, eu tenho um número tão grande descrito, que já foram propostas, né, várias classificações para que facilitem o estudo. Essa classificação é a mais atual, então, como vocês viram, facilita bastante, é bem fácil, né, de entender, mas ela é baseada na estrutura molecular, né? De acordo com a estrutura molecular, eu consigo dividir em 4 grupos, né? Sendo que a principal diferença é que 3 desses grupos, no sítio ativo eu tenho uma serina, né? Por que eu quero frisar só isso, né? A parte química? Só para vocês entenderem quando a gente fala em serina carbapenemase e metalocarbapenemase. Tá? Serina é aquela que na estrutura molecular eu tenho um grupo serina, e a metalo eu tenho um íon de zinco. Essa que é a diferença. Também são classificadas de acordo com o substrato preferido, né? Se ela prefere penicilina, penicilinase, cefalosporina, cefalosporinase. Quando elas preferem as duas, eles chamaram de amplo espectro, né? Mas, depois que lançaram as cefalosporinas de terceira geração e surgiram as que também degradam essas de última geração, daí já tinha usado amplo espectro, daí foi beta-lactamase de espectro estendido, né, que fica feio quando a gente traduz, mas é isso mesmo. Surgiram os carbapenêmicos, os que hidrolisam carbapenêmicos, carbapenemases, né, e daí nós temos a serina carbapenemase e as metalo-carbapenemases. E também são classificadas se elas são inibidas pelos inibidores de beta-lactamase, que são associados, né, medicamentos como tazobactam, ácido clavulânico, ou se elas não são inibidas por eles e são inibidas por EDTA, ou se não são inibidas por nenhum dos dois. Em gram-negativos, as beta-lactamases mais encontradas são as beta-lactamases chamadas do tipo AMP-C, né? As beta-lactamases de espectro estendido, né, as ISBL, as serina-carbapenemases, principal representante a KPC, metalocarbapenemases, que é mais comum em pseudomonas, mas está na moda também em enterobactérias agora, né, a nova DEL, metalocarbapenemase, e as oxacilinases, que são as principais beta-lactamases do Acinetobacter baumannii. Tentando explicar assim, um pouquinho da diferença entre elas, né? Coloquei as classes, principais classes de beta-lactâmico, né? E eu tenho, então, a AMP-C. Elas degradam, então, as penicilinas, as cefalosporinas, até a cefalosporina de terceira geração, mas não a de quarta, degradam os monobactans, e não degradam os carbapenêmicos. Eles não são inibidos por aqueles inibidores de beta-lactamase clássicos, né, como ácido clavulânico e tazobactam, mas são inibidos por cloxacilina e ácido fenilborônico. Isso é o que a gente usa no laboratório para detectar, mas ainda não tem medicamento associado. E os tipos moleculares, né? Então, eu tenho alguns tipos como CNY, ACT, AAC e ainda outras que são os tipos que eu tenho que pesquisar na biologia molecular quando eu suspeito, então, de uma produção de AMP-C. As beta-lactamases de espectro ampliado. Então, qual que é o perfil de hidrólise? Hidrolisam penicilina, hidrolisam cefalosporinas de primeira geração, segunda geração e quarta, mas elas pulam a de segunda, elas não hidrolisam cefoxetina. Hidrolisam também os monobactans e não hidrolisam os carbapenêmicos. Elas são inibidas por ácido clavulânico, tazobactam e sulbactam. A gente usa isso no laboratório também, mas apesar de serem inibidas, o uso clínico de associações é bem discutido, bem controverso, né? Piperacillina tazobactam, se usa ou não usa. Aí eu deixo para vocês discutirem, tá? A parte é mais laboratorial. E os tipos que são encontrados, a gente tem o tipo TEM, SHB foi predominante durante muito tempo, o tipo CTXN, ele surgiu primeiro na América do Sul, é até hoje prevalente na América do Sul, e é o que está preocupando no mundo inteiro, porque ele tem aparecido muito em infecções adquiridas na comunidade.
né? E a dificuldade veio do tratamento porque a gente tem bactérias multiresistentes e, né, em paciente ambulatorial, bactérias sensíveis ao carbapenêmico é um problema também no tratamento, né? E temos aí outros exemplos menos frequentes. As metalobeta-lactamases, elas degradam as penicilinas, todas as gerações de cefalosporinas, os carbapenêmicos e pouco os monobactans, né? Isso ajuda na identificação lá no laboratório, quando eu vejo uma pseudomonas resistente a todos os beta-lactâmicos e sensível aos monobactans, né, eu já suspeito, eu sei que se trata de uma produtora de metalobeta-lactamase. Não são inibidas pelos inibidores clássicos, mas são inibidas por EDTA e pelo álcool mercaptopropiônico, é o que a gente usa no laboratório também na detecção, né? E os tipos, o tipo INP é o predominante no mundo, mas a gente tem aqui no Brasil a SPM de São Paulo, metalobeta-lactamase, que foi descrita aqui no Brasil e só ocorre aqui no Brasil também, né? Entre outros tipos. E as serinas carbapenemases? Então, degradam penicilinas, cefalosporinas, monobactans e carbapenêmicos, então não poupam nenhum beta-lactâmico, são inibidas por ácido clavulânico e pelo ácido fenilborônico. Isso é importante para a detecção, mas não para o tratamento, né? O principal tipo é a KPC, né? No Brasil a gente tem outros, principalmente a GES, também já foi descrita, mas a principal é a KPC. Então, em enterobactérias, o que eu consigo observar? Pode passar. As enterobactérias, elas têm beta-lactamases cromossômicas. E essas beta-lactamases, elas são, na sua grande maioria, expressas de forma induzível. Eu tenho aquele problema do antibiograma, o primeiro da sensível e o segundo, depois de 3 dias de tratamento, da resistente, né? Então, isso acontece por quê? Porque o gene para a produção de beta-lactamase, ele está reprimido, eu tenho um gene repressor que não deixa ele ser expresso. O beta-lactâmico, ele se liga nesse repressor, ele faz com que ele seja inativado, né, e a beta-lactamase seja expressa. Então eu tenho uma resistência que só ocorre na presença do antimicrobiano. Isso é um problema lá, como eu disse, porque vai ser uma bactéria sensível, mas que não vai ter eficiência ao tratamento. Isso acontece nas espécies Citrobacter freud, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Providência e Morganella, né? Foi primeiramente chamado do grupo CESP, mas depois o Proteus mudou de nome para Morganella e ficou um N sobrando aqui, né, nesse grupo. Qual que é a importância desse grupo? Por que lá no laboratório a gente tem que ter isso aqui, lá na ponta da língua? Porque toda vez que eu isolo uma bactéria desse grupo, independente do resultado que eu tenho no antibiograma para cefalosporina, eu libero lá no laudo, no resultado do paciente, uma observação, né? Uma observação dizendo que essa bactéria possui uma beta-lactamase induzível e que pode ocorrer resistência no decorrer do tratamento. Tá? Então, é importante ficar atento que essas observações também, né, para o farmacêutico que está fazendo o exame, é importante lembrar dessas espécies, lembrar dessa observação, né, e para os clínicos é importante lembrar que essa observação não está lá por acaso, né, que ela está lá, que é importante entender o porquê que isso acontece, né, e por que está usando cefalosporina, está respondendo, é só ficar atento, né, mas não está respondendo, então é esse o mecanismo, tá? Não é o laboratório que errou o resultado. Essas beta-lactamases que acontecem naquele grupo CESP, desde 1988 passaram a ser descritos também plasmídeos nas espécies que normalmente não expressam, como Escherichia coli e Klebsiella. Elas são derivadas dessas anticicromossomais que passaram por um plasmídio, o plasmídio começou a ser disseminado. Nesse caso, ela não está na forma induzível, está na forma ativada, mas esse plasmídio também tem gene de resistência a outros antimicrobianos, então é uma bactéria multiresistente. Outro grupo em enterobactérias são as beta-lactamases de espectro estendido, né, que elas, como eu falei, elas conferem resistência a penicilina, cefalosporina e astronam, mas não a cefalexina e carbapenêmicos.
sendo que a hidrólise pode ser inibida pelos inibidores de beta-lactamase, como o ácido clavulânico. Desculpa, na resistência pelas beta-lactamase do espectro estendido, também eu posso ter um falso sensível no antibiograma. Eu também posso encontrar enterobactérias que apresentam sensibilidade, mas eu faço um teste adicional no laboratório também, e quando eu detecto essa enzima, eu também libero uma observação. Isso tem sido muito discutido nos congressos internacionais, porque eles reduziram a concentração inibitória mínima de cefalosporina e eles dizem, agora, se é resistente, se é sensível, é sensível. Mas o que a gente tem observado que nos Estados Unidos, né, que é quem faz essa normatização, onde eles têm de 2 a 3% das enterobactérias produtoras de SBL, isso até é verdade. Ou a porcentagem de bactérias que vão apresentar essa falsa sensibilidade vai ser tão baixa que ela não é significativa. Mas a gente viu que aqui no Brasil, né, a doutora Paula mostrou que a situação é um pouco diferente. A gente tem nos trabalhos 50%, 60%, 80% das enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Então, para a gente, essa realidade não vale. Tá? Então, isso é bem importante frisar, tem sido ainda muito discutido, mas aqui no hospital a gente optou por continuar fazendo esse teste e continuar liberando a observação. Então, quando eu tenho uma enterobactéria produtora de SBL, mesmo que eu tenha um antibiograma sensível, eu também libero a observação de que essa bactéria é produtora de beta-lactamase e que pode ocorrer resistência, então, a cefalosporinas e as triunanas. E a resistência carbapenêmica em enterobactérias, né, eles são usados no tratamento de infecções graves, quando eu tenho resistência à cefalosporina. Ela, aqui ainda coloquei rara, mas tem aumentado nos últimos anos. Hoje eu fiquei assustada em saber que aqui em Curitiba já é 10%, então a gente nem pode dizer que é rara mais. Né? No hospital, a gente ainda tem aqui, no hospital de clínicas, a gente ainda não tem tantos casos assim, ainda é bem mais baixo do que 10%, com certeza. E os mecanismos, pode ser produção de UPC ou SBL, mais redução da permeabilidade. O que a gente observa aqui no Hospital de Clínicas é que, na nossa realidade, esse é o mecanismo mais comum, mas a maioria dos trabalhos trazem, né, como principal mecanismo a produção de carbapenemase, sendo a principal delas KPC. Também pode acontecer por produção de metalo-beta-lactamase, tem sido descrito em alguns locais do mundo, no Brasil ainda não é frequente. Então, falando da KPC, que é a principal, ela é uma serina carbapenemase, então está na classe A, naquele quadrinho, confere resistência, como eu falei, a todos os beta-lactâmicos. É mais comum em Klebsiella, a primeira descrição foi em Klebsiella, por isso foi chamada Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Mas como as enterobactérias, né, como a gente viu, elas são bastante promíscuas, né, e esse gene já foi transmitido, já foi encontrado em Klebsiella laxismo, Cassitobacter freud, Enterobacter, Escherichia coli, Salmonella, Serrácea, Pseudomonas. Se fizer uma nova revisão aqui, talvez tenha ainda mais espécies em que já foi encontrado esse mecanismo. E Pseudomonas aeruginosa. Em Pseudomonas aeruginosa, eu sempre tenho uma combinação de fatores. Né? Ela é intrinsecamente resistente a vários antimicrobianos, simplesmente porque a parede celular dela é diferente e ela já é naturalmente impermeável, mais impermeável à grande maioria dos antimicrobianos. Ela tem capacidade de expressar um extenso repertório de mecanismos de resistência, né? Então, ela sofre mutação em genes regulatórios, ela adquire com facilidade resistência de outros micro-organismos via plasmídio, via transposons, via transdução também. E a resistência aos beta-lactâmicos vai acontecer principalmente devido à produção de beta-lactamases, né? AMPC igualzinho em enterobactérias, PSE é da classe A, então é uma SBL também, acontece da mesma forma que nas enterobactérias. As oxas, que são da classe B, são mais comuns que as Enterobacter, mas podem aparecer aqui também. Também pode ter SBLs, né, e metalo-beta-lactamases, que é o mecanismo mais comum. Além disso, elas podem ter mutação em porina, com redução da permeabilidade, e bomba de efluxo.
As metalobeta-lactamases, elas têm todas a mesma estrutura tridimensional, e o que difere ela das outras carbapenemases? Que elas têm o íon zinco no sítio ativo, né? Com esses, e em volta delas, elas têm alguns resíduos de aminoácido que faz com que o zinco inative os beta-lactâmicos. Elas não são inibidas por ácido clavulânico, mas são inibidas por EDTA ou compostos do tiol, que alteram o sítio ativo da beta-lactamase, e não são inibidas pelos outros inibidores, né? Esses genes, eles apresentam alta mobilidade intra e interespécie, né? Então, pseudomonas para pseudomonas, ou até entre outras espécies, porque eles estão integrando de classe 1 e plasmídeos. Em pseudomonas também é um mecanismo importante, como eu falei, a porina. São proteínas que são envolvidas no transporte, na entrada de substâncias de nutriente para a bactéria, e é por onde os antimicrobianos entram também, atravessam a parede celular para chegar no sítio alvo. Quando eu tenho mutação nessa porina, né, eu tenho então a não passagem do antimicrobiano. Os antimicrobianos, que são moléculas pequenas e trofílicas, eles só conseguem cruzar a membrana externa da parede celular por esses canais. Então, quando eu tenho alteração, eu tenho resistência a esses antimicrobianos. Muitas vezes a resistência é cruzada. A mutação em uma porina pode fazer com que ela seja impermeável a beta-lactâmico, a quinolona, aminoglicosídeo. Então, vou ter já, por um único mecanismo, uma bactéria multiresistente. As principais porinas que a pseudomonas tem é o grupo OPRF, OPRD e OPRN, né? Todas essas, se tiver mutada, vai ter resistência. E as bombas de fluxo, o principal sistema é chamado sistema MEX-AB-OPRN, onde eu tenho aqui a proteína de transporte, né? São 3 proteínas, né? 3 grupos. Uma delas é a bomba, né? Daí eu tenho a lipoproteína ligadora e o portal de saída, que é o PRN. Ela naturalmente faz extrusão de moléculas tóxicas de dentro da bactéria para fora, e quando ela sofre uma mutação ou aumento de expressão, ela passa a eliminar grande quantidade de antimicrobianos, fazendo com que a bactéria fique resistente, né? Em geral, ela confere resistência a nível baixo ou moderado, porque ela diminui a concentração do antibiótico na célula, mas ela não consegue eliminar tudo, o antibiótico ainda consegue agir. Mas em pseudomonas, eu nunca tenho um mecanismo sozinho. Então, se eu tenho essa redução da concentração junto com uma enzima inativadora, aí eu vou ter, então, uma pseudomonas resistente. O Acinetobacter baumannii, pode passar mais um. Só coloquei aqui essa placa para começar, porque é esse o perfil que a gente observa no laboratório. Uma bactéria que é resistente a tudo, né, sensível a polimixina, por enquanto, e sensível a digeciclina, o que limita as opções terapêuticas e o que faz a gente ficar bastante preocupado, porque, como a gente viu, elas adquirem resistência facilmente, né, e por enquanto a gente não tem essa resistência, não observa, mas o método que a gente usa para testar polimixina, a gente sabe que não é o método ideal, porque a polimixina é uma molécula que não faz boa difusão em agar, ela não é muito difícil de testar a sensibilidade, né? Então, que a gente sempre fica bem preocupado com o Acinetobacter, porque é o antibiótico mais usado, é o único que a gente libera sensível, e a gente sempre libera assim, ai meu Deus do céu, será que é sensível mesmo? Sabe assim, porque o método, nenhum método ele é ideal para testar polimixina. Os beta-lactâmicos, né, em Acinetobacter, a gente pode encontrar junto na mesma bactéria todos os mecanismos. Eu tenho porina, posso ter alteração de porina, posso ter bomba de fluxo, posso ter beta-lactamase, e o que é diferente no Acinetobacter dos outros gram-negativos? Também tem alteração de álcool, tá? Que nos outros gram-negativos eu não observo. Alteração de álcool para beta-lactâmico é típico de gram-positivo, mas aqui no Acinetobacter eu também posso encontrar. Deixa eu passar. Então, eu sei que foi corrido, acho que com certeza eu passei